Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo desta noite, falando mais uma vez do cativeiro da miséria. Vamos falar sobre as legalidades do espírito de miséria. Vamos iniciar aqui na primeira base bíblica, Mateus capítulo 6, versículo 31, 34. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas gentios procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor nos diz, né? As pessoas que andam inquietos, que não têm esperança para o dia de amanhã, é as pessoas que têm um vazio. Elas vivem um vazio interior que não existe mais esperança, elas vivem debaixo de um medo compulsivo, né? Um medo de escassez, um medo de passar fome no outro dia. Essas pessoas são pessoas que elas estão debaixo de cativeiro. Medo de escassez são demônios disfarçados, que eles vêm, como diz, com um sapatinho de algodão atormentando a pessoa. E as pessoas que estão ao redor, se não tiver mente aberta, espiritual, não entende o que está acontecendo. E aquela pessoa, cada dia que passa, vai se afundando mais, né? Porque ele vive debaixo de um cativeiro que ele já não tem esperança para o outro dia. E nós sabemos, né? A palavra de Deus diz que o outro dia não nos pertence. Tudo aqui na terra pertence ao Senhor. Se as pessoas que estão com esse medo, elas não têm Jesus no coração. Porque se elas tivessem, elas tinham esperança, ela tinha, como diz, o dono da perfeição, né? Aquele provedor de todas as coisas. Porque Deus sabe o que nós precisamos no dia de amanhã. E o que adianta nós ficar desesperados se nós mesmos não temos como prover o nosso dia de amanhã? Porque toda a nossa provisão está na mão do Senhor. Ele já gerou as nossas bênçãos no céu. É por causa da rebeldia do homem, por causa de não obedecer, não querer ficar com o Senhor, prefere ficar no mundo, viver no sistema mundano, fazendo a vontade do adversário, do que vir para Cristo e obedecer a Cristo e viver a sua palavra. Porque nós vivíamos no velho homem do pecado. Depois que nós conhecemos a Cristo, nós começamos a obedecer os mandamentos de Cristo e nós nasce uma nova criatura. Começamos a ser participante agora das bênçãos de Deus, se nós prosseguir obediente, vivendo os princípios da palavra de Deus. São muitas pessoas que hoje estão debaixo desse tipo de cativeiro, né? São pessoas que vivem, são vitimistas, né? São reclamonas, que só vivem reclamando. Nunca elas têm condições de fazer algo, né? Às vezes até parece, né? Um trabalho para ela ganhar um troquinho no outro dia, e ela se faz de vítima. Eu não posso. Outra hora, ela tem um pensamento tão ruim de derrota que ela diz, isso aí não vai resolver nada. Esse pouco aí eu só vou trabalhar, isso não resolve nada. Mas para aí, se isso aí der para você manter sua mente de amanhã, já não está bem? O que a palavra de Deus diz? O Senhor prova o homem, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se ele pegar aquele pouco daquele dia, agradecer ao Senhor, mesmo que não deu para suprir tudo, mas já foi um começo. A partir do momento que ele agradece, é grato a Deus, ele começa a chamar graça aos olhos de Deus e Deus começa a provar ele. Cada dia que passa vai se tornando melhor. Nós sabemos que depois que a pessoa cai em certas situações, não é fácil se levantar, ele vai se levantar aos poucos. Isso é, se ele buscar a dependência de Deus. Se ele reconhecer inteiramente que para ele vencer na vida, ele depende de Deus. Porque tudo está no governo de Deus. Para as pessoas ser vitoriosas, tem que obedecer. Tem que ficar debaixo do comando da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é pouco e Deus que fala conosco.
Quantas palavras proféticas foi deixada por Deus dentro da Bíblia para que nós se aposse dessas palavras proféticas? Mas o homem, pela sua rebeldia, muitas vezes ele não quer obedecer. Ele prefere ficar no mundo fazendo a vontade do adversário. E o adversário, pouco a pouco, só vai levando ele para o abismo, levando ele a chegar numa situação tão difícil, que às vezes chega um tempo que ele não tem mais nem onde morar. Ele vai passar a ser um morador de rua, porque desobedeceu a Deus. Deus estava pronto a ajudá-lo, mas ele não quis ajuda. A pessoa, quando tem pensamento de derrota, só atrai pobreza. Porque a murmuração não leva ninguém à frente. Nós sabemos que o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, mesmo Deus concedendo grande livramento, derramando bênçãos para ele lá, né? Mandou Moisés tocar na rocha para haver água no deserto, jorrou a água da rocha. Deus mandava o maná todo dia. E mesmo assim foram desobedientes, começaram a murmurar, e Deus não permitiu eles entrar na terra prometida. Porque ficaram murmurando mesmo diante da bênção de Deus. E Deus tinha uma grande bênção para eles lá na frente, eles não conquistaram, eles não conseguiram chegar lá. Eles ficaram no deserto, porque eles desobedeceram. Só entrou na terra prometida aqueles que guardaram, cumpriram os mandamentos que Deus tinha entregado para Moisés. Os que foram desobedientes, viviam murmurando, não entrou. Aí tem muitas pessoas que se apossam em muleta. Se ele tiver ajuda, ele é uma pessoa assim. Se ele tiver o arroz e o feijão na mesa, todo mundo dando, ele vai continuar ali. Ele não é uma pessoa que tem coragem de se levantar, dizer, eu vou trabalhar para manter uma mesa mais farta, vou procurar manter, né, a minha mesa melhor mediante a minha família, não. Se tem alguém ajudando, ele não se levanta. E esse é o motivo que as pessoas às vezes até deixam de ajudar uma pessoa porque ele não quer ajuda. Ele não está afim de ajuda. Ele está procurando uma muleta para ele se escorar. Porque quando a pessoa quer ajuda, ele dá graças a Deus quando parece um pão de cada dia para ele se alimentar e procurar um trabalho. Aí a pessoa, ele vê que aquela pessoa agiu e no outro dia ele pode até dar uma ajuda para aquela pessoa que ele realmente não está trabalhando porque não tem o pão de cada dia. Para ele poder levantar e procurar um trabalho. Essa pessoa é digna da sua ajuda. Agora, aquele que se escora numa muleta e fica esperando só cair do céu, esse não vale a pena a gente perder tempo com ele, não. A própria palavra de Deus diz, plantar em boa terra. Quando você semeia em boa terra, você colhe os frutos e a pessoa também vai colher. Ele que está exercitando as boas obras, ele também vai colher. Entendeu? Aí nós vemos aqui, ó, essa pessoa é uma mente limitada. É uma alma que está aprisionada num cativeiro da própria miséria. Aquela mente foi tão limitada que ele não consegue romper. Às vezes ele olha para trás e fala, desde que eu me entendo por gente, a gente viveu na pobreza, meus pais morreram, sempre fomos assim. Nós nunca tivemos uma mesa farta porque nós nascemos para ser pobre. Isso aí é mente limitada. Pessoas que estão debaixo de um cativeiro hereditário, geracional, que já provém de famílias que não rompem. Famílias que têm uma procrastinação que não consegue levantar para romper na vida, para conquistar alguma coisa. Pessoas que não sonham, não têm mais sonhos. Porque quando a pessoa sonha, Deus aprova os sonhos dele se for sonhos bons. Mas essa pessoa já não quer mais se levantar na presença de Deus, entendeu? Ele é uma pessoa estagnada. Aleluia, glórias a Deus. Voltamos dentro de poucos instantes.